foram apresentadas algumas definições do que é o arrebatamento da igreja. Também enfatizado por que é que o arrebatamento é um mistério. Nós lembramos que este acontecimento marcará o fim da presente dispensação, ou seja, da era da igreja, dispensação da igreja. O que para isso temos que lembrar hoje, o que é dispensação. Dando sequência ao assunto arrebatamento, então temos que lembrar o que é dispensação. Dispensação tem por definição período de tempo quando Deus, na sua soberana vontade, faz algumas exigências e tem sido apresentadas como um teste de certas maneiras e particularidades, tanto para o mundo como um todo, como para uma porção do mesmo, segundo o caso. Cada uma das dispensações tem sido mais um teste ou prova para a humanidade, a fim de determinar se, sob certas condições impostas por Deus, nós, seres humanos, escolheríamos obedecer a Deus e cumprir as obrigações divinamente dadas ou não. Nesse contexto, multidões de homens e mulheres piedosos têm abandonado com sacrifício próprio os seus lares e passado vidas de árduas privações, a fim de levarem a mensagem de perdão e de vida que Deus proporciona a este mundo perdido e moribundo. O livro do falecido pastor Vim Malgo fala sobre o arrebatamento e nos diz que estamos na 11ª hora. Antes de subir aos céus, Cristo prometeu que haveria de voltar de modo semelhante como subiu. Havia já falado em João capítulo 14, versos 1 a 3, que iria à casa do Pai preparar moradas e depois voltaria para receber os seus, e na sua saída em Atos 1, versos 10 e 11, quando lhe perguntaram que seria o tempo de restaurar o reino a Israel, ele disse que não competia saber sobre épocas e tempos que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Naquela oportunidade, anjos falaram com ele, apareceram falando com os homens: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá como para o céu o viste subir. Lembramos que Cristo virá, ele voltará até a terra, aparecerá nas nuvens, mas antes será precedida esta vinda pelo chamado arrebatamento da igreja, que discorremos no programa anterior ser um mistério. Por que é um mistério? Algo que estava escondido e foi revelado, relaciona-se com a igreja, não se sabe tempo nem hora no que o mesmo acontecerá, mas que será iminente a qualquer momento. O arrebatamento, que é o trasladar dos crentes vivos, sem que passem pela morte física, num abrir e fechar de olhos, de forma que os crentes serão levados subitamente sem aviso prévio, a fim de se encontrar com o Senhor nos ares. Os crentes subirão vencendo as leis da gravidade pelas quais foram presos durante toda a sua existência aqui na terra. Receberão corpos glorificados que não estarão mais sujeitos aos desgastes desta vida. Nesse período da ressurreição de Cristo até o arrebatamento tem sido chamado de período de Páscoa. Nesse período
quando o templo dos judeus está em destruição lá em Jerusalém, até a reconstrução futura do mesmo, Deus está envolvido com a construção de outro templo de pedras vivas, a igreja, da qual ele é o cabeça, edifício espiritual. Você é parte desse pedaço, você já é um salvo em Cristo, membro dessa igreja, parte do corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. A construção espiritual da igreja acontece nesse período dispensacional, chamado dispensação da graça. Dispensação da graça. Lembramos semana passada passagens notáveis como Efésios 2, verso 21, que ele está construindo esse templo. 1 Pedro 2, 5, é de pedras vivas. Lembramos que o templo de Salomão foi construído gloriosamente. Em 2 Crônicas 2, 17 e 18, lembramos que foi feito um recenseamento, e esse censo foi levantado e constatou diversos estrangeiros para a construção do templo, no qual estavam envolvidos, de forma que os gentios tiveram parte na construção do templo de Salomão. E hoje a igreja, que já foi assim figurada, ela só passa a existir, claro, no Novo Testamento, mas foi figurada assim de uma certa forma, é que os gentios construíram o templo, e hoje a igreja, ela é edificada por judeus, gentios, povos de todas as nações, raça, tribo e língua, de forma que já existe um plano para a reconstrução do novo templo dos judeus, e vê que está sendo preparado então e estabelecido novas relações de Deus com Israel a partir da sua revitalização como Estado judeu, como povo voltando à terra de Israel, que é parte já integrante da história desde 1948. Isso um prenúncio de que se dará o relacionamento de Deus com esse povo da forma prevista na Escritura, e se dará muito em breve, e que tudo isso será antecedido, sem aviso prévio, sem esperar mais sinal, o arrebatamento da igreja. Cristo então está às portas. Lembramos qual era o anseio, a expectativa da igreja primitiva, e qual era o alvo do apóstolo São Paulo com relação à igreja de Corinto. Vamos tomar a escritura para uma leitura na carta aos Coríntios, capítulo número 11, 2 Coríntios, capítulo 11, e leremos aqui alguns versículos a partir do versículo número 2, 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo número 2, que apresenta qual era o alvo do apóstolo Paulo para com a igreja de Corinto. Isso muito representa o ideal de Deus para com toda a sua igreja, como era também do apóstolo Paulo. Porque zelo por vós com zelo de Deus. Irmãos, este é o zelo de Deus. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Versos 2 e 3 da segunda carta aos Coríntios muito nos mostra qual era o alvo do apóstolo para com a igreja. Zelo por vós com zelo de Deus. Meus irmãos, Deus é um Deus zeloso, e nós temos de ter o zelo do Senhor na sua obra, na sua causa. A igreja é algo precioso para Jesus, é algo precioso para Deus. Jesus deu a sua vida entregando-se para a igreja, para redimi-la, para purificar, para limpar, para que fosse apresentada a Ele mesmo, sem ruga, nem mácula, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Paulo queria preparar esta igreja para apresentá-la desta forma a um esposo. Lembramos em programas anteriores que no Velho Testamento, Israel
é a noiva, é a esposa de Deus. Em vários textos do Velho Testamento se constata isso. E no Novo Testamento, a igreja é a noiva de Jesus. Paulo diz que estava preparando a igreja para apresentar a um só esposo. Olha, gente, olha, você que é integrante da igreja, não paquera com o mundo, hein? Você que é noivo, que é a sua noiva paquerando com outro rapaz, você então ficará enciumado certamente. Olha, se não confia na tua noiva enquanto noivo, desista do casamento, porque não dará certo no futuro. Aqui está mostrando que o Senhor Jesus é o noivo, a igreja é a sua noiva. A igreja não deve paquerar com o mundo, a igreja não deve se infiltrar no mundo, a igreja não deve se misturar com as coisas desse mundo, se conformar com o mundo. Paulo disse, escrevendo aos Romanos: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em Efésios 5, note aí, olha o que acontece, Efésios 5, eu lerei versos de número 25 e 26. Efésios, capítulo 5, aqui lendo verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Olha, gente, Cristo amou a igreja, Cristo ama a igreja é de Cristo, a igreja é a invenção dele. A igreja é criada por Jesus, edificada por Jesus, é estabelecida por Ele. Respeitemos a igreja local, que é parte da igreja invisível, geral. O Senhor Jesus é o dono da igreja, é o cabeça da igreja. Ele se entregou pela igreja, a si mesmo, por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Note, o pecado macula o caráter da igreja, a confusão, a bagunça, a desordem macula o caráter da igreja, o mau testemunho macula o caráter da igreja. Vamos zelar pela igreja. Nós, como batistas, cremos que para ser parte da igreja tem que ser um crente verdadeiro, regenerado e batizado biblicamente dentro das águas, as águas que testemunham a nova vida. O batismo simboliza a morte, sepultamento e ressurreição, e a pessoa, ao ser parte da igreja, salvo, regenerado, batizado biblicamente, então está identificado com o cabeça da igreja, que é Jesus. Lembremos a autonomia desta igreja, lembremos o temor que é devido ao cabeça da igreja, e ele a quer sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Paulo temia que isso mudasse, mas ele estava aqui deixando claro que Jesus se entregou para purificar a igreja para si mesmo. Prezado ouvinte, você já é parte da igreja de Jesus Cristo, você o tem como cabeça, você segue a sua palavra como via de regra de fé e prática para a vida. O Senhor nos deu um compêndio da verdade, sua revelação, para por ela nos guiar, e assim está pronto a realizar seu perfeito plano para as nossas vidas. Paulo temia que houvesse uma intromissão do inimigo nas mentes dos crentes. Temos aqui exemplo, a serpente. Assim como a serpente enganou a Eva, eu temo que vocês sejam corrompidos da simplicidade e pureza devidas a Jesus. Gente, doutrina é importante. Ninguém diz que doutrina não vale nada. Paulo disse: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, faz tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. A doutrina errada, ela conduz à prática corrupta. O erro, o pecado corrói e ele não chega logo declarando a sua independência, mas ele penetra sorrateiramente, começa cedendo um ponto aqui e um ponto ali,
até estar tudo desmantelado. Você então olha agora para a igreja de Jesus Cristo. Olhe então para a sua igreja também, para saber se ela faz parte desse pedaço. Porque Jesus Cristo está prezando pela sua igreja e nos deu doutrinas definidas que não podem nem devem mudar. Você nem eu tem autoridade de mudar qualquer doutrina da Bíblia. Temos que segui-la como ela está, porque aguardamos a vida de Jesus, o arrebatamento da igreja, quando nos apresentaremos a Ele como a esposa, como virgem pura, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, o que para isso o sangue da cruz é suficiente para garantir a nossa entrada e santificação da parte do próprio Deus. Meu prezado amigo, pergunta: que macula o caráter da igreja? Você sabe que as rugas do pecado, elas fazem diferença na vida do ser humano. Mas lembre, a igreja de Jesus Cristo, ela deve permanecer na ardente expectativa de que a qualquer momento dos céus virá nosso Senhor Jesus para nos receber gloriosamente. O momento quando todos os salvos se encontrarão. Encontraremos aqueles que já partiram, porque no arrebatamento ele será antecedido pela ressurreição dos que já partiram, dos crentes da época da igreja. E aí seremos trasladados gloriosamente num abrir e fechar de olhos. E aí vem a pergunta: onde estão hoje os crentes que já partiram para a eternidade? Os crentes que já morreram, onde é que eles estão? E a Bíblia responde: no seio de Abraão. Lucas 16, 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha, você já ouviu falar? Quando morre um crente, vê um bichão preto levar ele. Aqui está dizendo Deus falando pela Bíblia, Jesus falando, nada de bicho, esse bichão preto, um bode preto, um bicho preto, que conversa é essa? Os anjos é quem vem buscar o salvo e o levam para o seio de Abraão. Lucas 16, 22. Onde estão os que já partiram? No paraíso. Jesus o diz, Lucas 23, 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Onde estão os que já partiram? Na casa eterna. Paulo o diz na Bíblia, 2 Coríntios 5, 1 a 8. Se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna dos céus. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Onde estão os que já partiram? Paulo responde, Filipenses 1, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. 23. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Temos exemplos na Bíblia disso, da vida após a morte? Sim. Atos 7, 59. Estevão, ao morrer, foi recebido no céu, e ele já orava, contemplando os céus e contemplando a Jesus. Ele orava, Atos 7, 59. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Em Apocalipse 6, 9 a 11. João disse, vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos, decapitados por causa da palavra de Deus, e clamavam dizendo, até quando, ó soberano Senhor, nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Do altar as almas daqueles que foram mortos, decapitados por causa da palavra de Deus, e clamavam dizendo, até quando, ó soberano Senhor, nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Moisés é um exemplo. Mateus 17, 1 a 5. Elias partiu para a eternidade, levado em um arrebatamento, em um redemoinho. Foi encontrado por uma carruagem de fogo e levado para o céu em um redemoinho. Ele subiu, ele foi para Deus. Mateus 17, 1 a 5. Fala dele e Moisés aparecendo a Jesus no Monte da Transfiguração e falando a respeito do reino com Jesus. Próprio Jesus. Hebreus 12, 2. Assentou-se à destra de Deus. É uma prova real da existência da vida após a morte, pois ele veio para trazer a vida eterna, indissolúvel. Não veio morrer para nos dar uma vida
de 80, 90 ou 100 anos, mas uma eternidade com Deus para sempre. Ele veio do céu e trazer mensagem do céu. É que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E ao morrer, não é extinto, não se acaba, mas perdura para a eternidade nos céus com Deus. Os salvos e os perdidos haverão de arcar com as consequências eternas da desobediência e vão enfrentar o julgamento para toda a eternidade, sofrendo as consequências. Hoje, você está preparado para ir quando Jesus voltar? Se Ele vier buscar a sua igreja hoje, você está pronto? Eu tenho uma notícia para lhe dar. Se você não está pronto, você pode se preparar. Perguntamos a cerca de 50 pessoas se você está preparado para quando Jesus voltar. A maioria não o está. E você? Prepare-se, Jesus vem. A graça que nos qualifica para a vida eterna é a mesma graça que nos qualifica para o arrebatamento da igreja. Firme-se em Jesus. A mensagem hoje é esta: venha Cristo. O Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve diga vem. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Prepara-te, Cristo vem.